queria que você, de forma resumida, explicasse aqui para minha turma que está por aqui, que talvez não Aham. te conheça, como é que é essa história de você ser o grande responsável por dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que o professor começou. Então, primeiro, Maria, obrigado aí pelo convite. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu estava lembrando, nos conhecemos lá na Índia, né? Acho que foi 2007. 2007. Sete. É, que legal, que legal. Então, o professor Hermógenes era meu avô, né? E o professor Hermógenes, para quem não conhece, ele foi um dos pioneiros do yoga no Brasil, né? Então, ele foi um dos primeiros professores de yoga que tiveram aqui no Brasil. O professor escreveu mais de 30 livros sobre yoga, sobre espiritualidade, meditação, e ele criou o Instituto Hermógenes, que ano que vem faz 60 anos já o Instituto Hermógenes. E eu, como um dos netos dele, na verdade, eu comecei a acompanhar ele nas palestras. Foi uma história até engraçada, porque ele não dirigia, né? E aí, quando eu tirei carteira, ele começou a me chamar para dirigir para ele. Aí eu levava nas palestras, nos retiros e tal, e comecei a conviver mais de perto. E aí me apaixonei também pelo yoga, principalmente pelo exemplo do professor, né? Quem você conheceu o professor, quem teve contato com ele sabe que estar perto dele era realmente especial, assim, porque era uma pessoa que realmente vivia o que ensinava, né, Maria? Eu acho que isso que faz a diferença, né? E hoje eu dou continuidade ao trabalho dele. A gente tem o Instituto Hermógenes, né? Tem um trabalho pela internet também, eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, Antes da pandemia, a gente tinha duas salas, né? Uma no centro do Rio e uma aqui na Barra. É, Aí fazendo retiro, fazendo viagens, congressos, seminários, levando o grupo para a Índia. O mesmo trabalho que o professor fazia, hoje em dia eu tenho a felicidade de poder continuar, né? Eu imagino que deve ser um super presente, porque o professor era daquelas pessoas assim que só de estar perto dele parece que a gente já se sentia melhor. Não sei, é um amor que ele irradiava assim com a presença dele, que é algo incrível. Eu imagino que essa energia maravilhosa que ele expandia é algo muito parecido com os homens santos, né? Assim como o Satya Sai Baba na Índia e vários outros. Eu percebo o professor assim. E certamente, Thiago, eu não sei se você concorda comigo, é reflexo da conduta que ele tinha na vida, né? O yoga para ele era uma forma de viver, porque tem gente que acha que é só posição, postura, mas é algo muito mais profundo. Então, isso aí, é muito legal você tocar nesse ponto, porque é justamente isso, né? As pessoas confundem muito o yoga ainda, no Ocidente como um todo, né? E aqui no Brasil também, como prática só de postura, né? Só de que a gente chama asana. Então, às vezes a pessoa acha que o yoga é algo como uma ginástica diferente, né? Alguma coisa assim. E não é, né? Na verdade, o yoga tradicional, o yoga da Índia, é uma filosofia de vida, né? Então, o yoga ele vem propor mudança em todas as áreas da sua vida. E uma das bandeiras do trabalho do professor e de vários outros professores é que o yoga seja acessível a todos. Então, independente se você tem mais idade ou se você já tem até alguma limitação física, né? Você pode praticar também. Então, o yoga ele deve ser para todos. E a parte filosófica, espiritual, eu me arrisco a dizer que ainda é mais profundo do que a transformação que pode ser feito, né, através das posturas ou do corpo físico, que é importante também, mas é uma parte, não é a única parte, né? Muitas vezes as pessoas confundem. Muita gente que chega nessa história do marketing digital e pensa na comunicação diz que tem vergonha, tem medo do julgamento. Outro dia eu ouvi até por sua indicação a fala da Erika Strauss, que me tocou muito, o quanto a gente se apega à questão da superexposição muito por uma questão de ego, né? O autoconhecimento da yoga nos faz sentir muito mais autossuficientes, com muito mais amor próprio e com mais disponibilidade para expressar quem somos verdadeiramente. Você concorda, Thiago? Não, com certeza, assim, essa questão que você colocou é muito legal, porque tem tudo a ver com o ego, né? E o yoga, a meditação, vai bem em cima disso. O professor falava muito sobre isso,
que a gente deve aprender a administrar o nosso ego. Eu acho que muitas vezes as pessoas que têm mais dificuldade de se expor, né, de falar, de se colocar, muitas vezes elas não fazem por medo da rejeição, né? Por medo de ser criticado, ou por medo de alguém não gostar, ou se preocupar demais com a opinião das outras pessoas, né? E uma das características que, sem dúvida, o yoga, a meditação pode ajudar é nesse papel de administrar o ego e, ao mesmo tempo, desenvolver a nossa autoconfiança, né? Que é importantíssimo para você poder comunicar, né? De uma forma geral, onde quer que seja. Eu acho que você tem que ter autoconfiança, saber que você não vai agradar todo mundo, né? Sempre vai ter alguém para criticar, para reclamar, e faz parte, né? Mas se você confia no que você tem para falar, no seu trabalho, na sua honestidade, né? Eu acho que esse é o mais importante. Eu acho que o grande segredo das pessoas que conseguem deslanchar suas carreiras e olhar para essa câmera que para gente, para algumas pessoas parece algo tão difícil, é ter integridade, assim, aquela história da musiquinha lá do Edson Aquino, né? Pensamento, palavra e ação na mesma direção. Quando você tem essa harmonia, você vem aqui para frente da tela e compartilha com o mundo o que está dentro, né? É deixar só transbordar um pouco desse amor, pensar numa atitude de servir, porque esse trabalho que você faz é um trabalho de servir de forma desinteressada e de amar de forma incondicional, que para mim são duas coisas incríveis que mudaram uma chave, assim. Eu confesso que essa live de hoje eu fiquei super tensa, eu tô aqui com a mão fria, eu tô me sentindo como os meus mentorados, com frio na barriga. Por quê? Porque esse tema é um tema que me provocou uma transformação muito grande na minha vida. Uma virada de chave. Eu vinha, né, da comunicação, da TV, e lidando com umas situações, e aí eu passei a ver a questão dos valores humanos, o quanto isso é importante, e ficou até difícil para mim continuar na TV, depois dessa abertura de mente. A história da gente se poluir tanto, né, Thiago? Às vezes a gente se enche tanto de coisa e não tem a oportunidade de deixar transparecer o que a gente é. Isso aí, o que você falou muito legal, né? É uma das definições do yoga que eu mais gosto, é justamente essa que você citou, né? Coerência entre pensamento, palavra e ação. Isso, na verdade, é muito difícil, né? Para a pessoa comum, ela não, às vezes nem percebe, mas muitas vezes ela pensa de uma maneira, ela age de outra e ela fala de uma terceira maneira, né? Então, buscar essa coerência, realmente fazer o que eu falo, né? Agir da maneira como eu penso, né? E buscar essa coerência é um caminho muito bonito, muito libertador, mas como você disse, também traz muita responsabilidade, né? E você acaba realmente tendo que abrir mão de algumas coisas que não estão nesse caminho, né? Você precisa deixar aí algumas coisas que realmente o professor falava, né, Maria? Você sabe que ele falava da normose, né? Então, a normose é a doença de ser normal, ou seja, ele dizia que a nossa sociedade ela está levando um estilo de vida doente, ou seja, as pessoas se alimentam mal, as pessoas muitas vezes trabalham em excesso, as pessoas não descansam, não aprendem a controlar a sua ansiedade, o seu estresse. Isso tudo vai adoecendo, né? Só que a maioria das pessoas, infelizmente, vai nesse ritmo. E aí, a normose é justamente o que a maioria faz. Se a maioria da sociedade caminha num estilo de vida que leva para a doença, é normal, né? Aí as pessoas falam, mas é normal hoje em dia trabalhar 14 horas por dia, 12 horas, 15 horas, todo mundo é assim, todo mundo faz isso, mas não é natural, não é saudável, né? A gente sabe que o meio corporativo, as empresas, as indústrias, elas vão cobrando cada vez mais das pessoas, né? E no Mas fundo, depois isso pagamos o preço, né, Thiago? Dessa loucura depois, exacerbada que a gente vive. sem dúvida, uma hora isso vai ser cobrado, né? Aí a gente vê muita gente hoje em dia com problema de estresse, de ansiedade, depressão, né? Síndrome do pânico. Isso tudo vem de um estresse exagerado contínuo, né? A pessoa vive a vida inteira no estresse.
E aí aquilo vai cobrando um preço. Quando vai ver, às vezes já está com uma doença mesmo, né? Uma doença mais grave já instalada. Então a gente, é aquela coisa, né? A gente corre atrás do dinheiro e perde a saúde. Aí o que adianta? Daqui a pouco você vai ter que parar para se tratar, para fazer, né? Para poder recuperar a saúde. Então não tem lógica. Agora, é a vida que a gente vinha levando, né? Essa pandemia agora mudou tudo, mas a vida que a gente vinha levando era essa vida de correria, de competição, de estresse, de ansiedade, de tem que ser o melhor o tempo todo. Agora a gente está num momento de mudança, né? De reflexão, assim. Muita gente todo mundo, o mundo inteiro parou, né? Então isso gera também um momento da gente refletir, né? Eu estava numa reflexão sobre isso, você tocou nesse ponto da pandemia, essa situação que a gente está de isolamento social. Eu fiquei imaginando que a gente aqui no Brasil está vivendo o que é supernatural na Índia, né? De pessoas cuidarem mais do dentro de casa e que é realmente o que faz aqueles seres humanos serem tão maravilhosos, né? É um olhar meu de quem esteve lá por 2 vezes. E eu fico pensando, se o professor tivesse aqui, que interpretação que ele faria desse momento? Estamos todos em casa, pais, mãe, filhos, e tendo um momento de diminuir essa sensação de estresse, essa correria toda, tivemos que frear. Será se não seria um presente do universo para a gente olhar para o que é verdadeiramente importante? Porque, como você disse, dinheiro, todo o resto, isso passa. Então, até dizendo por aí no marketing que a gente vai viver um novo normal. Eu acredito que um novo normal de uma política, algo muito mais colaborativo. As pessoas estão hoje focadas em se ajudar. Você percebe, Tiago, que cresceu esse ato de generosidade, de solidariedade, essa comunhão, no tentativa assim, meu vizinho às vezes não está passando uma situação, a gente está conseguindo olhar para coisas que antes, talvez por falta de tempo e para sobrecarga de trabalho, a gente não tinha possibilidade de administrar, né? De aprofundar e perceber que caminho estávamos seguindo. Não, sem dúvida, assim, é um momento único, né, na história da humanidade. Você, como jornalista, né, deve fazer bem essa reflexão, assim. Eu fiquei imaginando isso. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, daqui a muitos anos, isso vai estar nos livros de história, né? Vai ser comentado. Pô, você lembra quando foi 2020? O mundo inteiro parou, né? Vai ser uma coisa que realmente é um marco. Agora, é um desafio, né? É um desafio para todos, né? Para todas as pessoas, mas realmente traz coisas muito positivas também. Esse momento de estar mais reflexivo, de estar mais com a família, de cuidar mais da saúde, de ser mais solidário, como você falou, procurar ajudar as pessoas. Né? Eu mesmo também percebo, né, alguns alunos comentam também, muitas pessoas às vezes estavam até afastadas, né, da espiritualidade, né, da fé, e agora é um momento que quase todo mundo está buscando alguma coisa, né? Independente de qual caminho, você sabe que o Sai Baba, né, o professor também, eles falavam muito do universalismo, ou seja, as grandes religiões, no fundo, elas ensinam as mesmas coisas, né, com nomes diferentes, com mestres diferentes, mas ensinam as mesmas coisas. Qualquer caminho, né, que se for verdadeiro e se for praticado, vai levar a gente para Deus. Agora, importante é que a gente tenha um caminho. E eu acho que esse momento está fazendo muita gente reavaliar, né? Pessoas que estavam afastadas dessa busca espiritual, desse caminho mais do espírito mesmo, estão sendo quase que empurradas, né? A voltar e a perceber, nossa, eu preciso cuidar também da minha saúde espiritual, que é muito importante, né? Você comentou sobre 2 grandes males que a humanidade está sofrendo aí, né? Que é a história da depressão, que eu fico vivendo lá no meu passado, coisa que eu já não posso mais resolver, que eu já não tenho mais influência, ou se não, ansiedade, que eu fico com o olho lá no futuro, aí, ai, se, e não faço nada. Aham. Eu uso algumas técnicas que me ajudam muito, e aí eu queria que você desse dica de outras para essas pessoas que às vezes precisam
de um segundo assim para tentar se reunir. Eu gosto da respiração, gosto da meditação e da visualização criativa. E eu vi que tem um vídeo lá no seu Instagram que você fala que respiração é algo muito mais profundo do que só oxigenar, né, Thiago? Então, uma das coisas principais realmente para controle de ansiedade, depressão, é a gente respirar melhor, né? Porque muita gente acha que sabe respirar bem, né? Mas como tudo na vida ficou meio confuso, meio atropelado, a gente vai perdendo qualidade na respiração e não percebe, né? A gente leva isso como se fosse normal. Mas, na verdade, a respiração principal para acalmar é aquela respiração que o yoga a gente chama de respiração mais completa, mais profunda, né? Que vem lá do abdômen. Então, quando a gente inspira, a barriga vai um pouquinho para fora, as costelas vão se abrindo, eu vou inspirando como se fosse subindo, né? Até abrir o peito. E aí eu solto. Então, isso é o primeiro ponto. A respiração realmente é o caminho mais rápido e mais importante para a gente aprender a controlar a ansiedade. Agora, para o yoga, né, dentro do yoga, a respiração está associada, muitas vezes, ao que a gente chama de pranayama, né? Que são exercícios que a gente faz através da respiração. Mas na Índia e na cultura do yoga, o prana é como se fosse uma energia. O prana é uma energia. Então, esses exercícios do pranayama, do yoga, ajudam a gente a captar mais energia. É como se fosse um alimento mesmo. O prana, ele não vem só pelo ar, ele vem pelo ar também. Mas, por exemplo, você sabe também que Sai Baba falava muito isso, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente se alimenta de comida, as companhias que a gente anda, isso tudo pode trazer energia ou pode roubar energia, né? Então o yoga vai falar muito sobre isso. Cuidado com o que a gente anda vendo. Nesse momento agora em casa, né, com mais tempo, tem gente que fica muito presa ao noticiário, né? Aí fica o dia inteiro vendo jornal onde só passa morte, onde só passa, né, desgraça, só coisa triste. Infelizmente, a mídia coloca o que vende, né? Você sabe que você trabalhou muito tempo nesse meio, jornal, internet, vende o que o público quer. E muitas vezes o público quer ver a história triste, a história de violência, a história, né? E aí o professor falava sobre isso. Ele falava assim, olha, se você ficar o dia inteiro só ouvindo notícia ruim, isso vai impregnando a gente também, né? Vai baixando a nossa energia, vai deixando a gente deprimido mesmo. Então eu tenho falado muito com meus alunos, assim, assiste o noticiário, mas de repente um momento só do dia, ó, eu vou escolher aquele jornal lá que eu prefiro, vou ver um pouquinho e tal, o que está acontecendo. É importante a gente se informar, mas não precisa passar o dia inteiro, até porque as notícias você se repetem, né? O dia inteiro ali está repetindo de um lado, de outro, com as tendências que a gente também sabe, né? Essas histórias agora das fake news, a gente sabe que tudo tem um motivo por trás. Então, eu falo muito, poxa, vai ler um livro sobre espiritualidade, vai ler um livro de meditação, vai ler a história de um grande personagem, né? Uma biografia de uma pessoa que inspira a gente, né? Vai fazer a meditação, vai fazer o yoga, vai cuidar da casa, para a gente não ficar preso. Porque eu, sinceramente, Maria, eu acho assim, essa pandemia é uma coisa muito séria, né? Com certeza. O vírus é uma coisa que a gente sabe que é muito perigoso, a gente sabe disso tudo. Tem que tomar muito cuidado, né? Lavar as mãos, usar máscara, evitar de sair. Todo mundo sabe tudo que está sendo ensinado, né? Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é com o nosso estado mental, com a qualidade dos nossos pensamentos. Porque se a gente começa a entrar nessa vibração só de medo, pânico, né, desgraça, a gente vai ficando deprimido e isso baixa a imunidade e aumenta até o risco de contrair o vírus. Então, quando você tem...
os nossos pensamentos e os nossos sentimentos é que vão conduzir ao resultado de tudo que a gente está colhendo, né? A gente materializa, falam de lei da atração, tem um monte de coisa, né? PNL, programação neurolinguística, não importa a tendência. Mas, no fundo, se você para e observa, tudo que está à sua volta é reflexo do que você está vivendo internamente na sua mente. Sem dúvida, vem da mente. Aí, se a gente mantém uma mente mais, primeiro, mais tranquila, né? Porque a gente tem, hoje em dia, a tendência de ter uma mente muito agitada, né? Vários médicos e psiquiatras falam muito da questão da síndrome do pensamento acelerado, né? A gente fica pensando demais o dia inteiro e aquilo ali leva um desgaste, leva um estresse. Muitas das coisas que a gente pensa ali não vão nem acontecer e a gente acaba se desgastando emocionalmente, se preocupando, se estressando e no fundo aquilo nem veio acontecer. Então, quando a gente pratica meditação yoga, o que a gente quer muito é acalmar essa mente, acalmar esses pensamentos, viver o aqui e o agora. Ou seja, a cada momento de uma vez. Então, assim, porque é o que você falou, senão a gente fica no si. Ah, mas se eu pegar. Ah, mas se fulano pegar. Ah, mas se eu, né, passar mal. Ah, se chover. É sempre o se. E muitas vezes não acontece. Então, a primeira grande dica é tentar uma mente mais calma. E isso a gente só consegue realmente com uma prática mais contínua, né? Todo dia meditar um pouquinho, todo dia respirar um pouquinho. Você falou, visualização criativa, né? Concentração, se concentrar. As pessoas estão com muita dificuldade hoje em dia de se concentrar, né? Porque é tanto estímulo. Até para ler um livro, muita gente fala isso comigo: ah, Thiago, eu vou ler o livro. Aí eu leio, acabei de ler, eu nem lembro do que eu li. Aí eu tenho que ler de novo. Porque a mente está tão agitada que você não está conseguindo, a gente não está conseguindo mais se concentrar. Então, isso é um treinamento também. Eu preciso pensar uma coisa de cada vez, resolver uma coisa de cada vez. Né? Os budistas falam muito, né, da atenção plena, né? Tá até na moda aquele mindfulness, né? Isso está muito na moda, mas é uma coisa que vem muito antiga, né? A meditação budista sempre foi em cima da atenção plena. É isso. Se eu estou agora conversando com você, eu estou prestando atenção, dedicado, tentando entender, escutando o que você está falando. Se eu estou lavando louça, eu estou lavando louça, né? Então é tentar fazer uma coisa de cada vez, porque até uma pessoa agora eu bati o olho, ela falou muita informação. Isso aí, muita informação. E muitas vezes o excesso de informação também não é bom. Porque o excesso de informação vai acumular, vai criar confusão. E se a gente tem excesso de informação e não coloca em prática, também não adianta, né? A gente sabe de muita coisa boa. Ah, meditação faz bem, yoga faz bem, qualquer outra coisa, né? Tai Chi Chuan, PNL, isso tudo faz bem. Ah, mas se eu não faço efetivamente, né? Se eu não coloco em prática, fica tudo no campo das ideias. E aí isso também é um mal que a gente está vivendo na era atual, né? O excesso de informação o tempo todo, né? Não, isso é verdade. E aí vem dois pontos que eu falo sempre. Outro dia eu fiz um post aqui no meu Instagram justamente sugerindo, faça uma faxina na sua rede social. Porque às vezes você está perdendo tanto tempo seguindo um monte de gente e aí fica naquela obrigatoriedade. Será o que fulano fez hoje? E Beltrano, no final seu dia passou e você estava correndo o dedo no feed, não ouviu ninguém. E aí, daqui a pouco, não consegue assimilar. Então, fica com preocupação. Você preocupa a sua mente, ao invés de deixar que ela tenha a oportunidade de ser criativa, para que você consiga se reinventar. Aí fica na situação igual a Célia está colocando aqui, ó. Excesso de informação e cobrança. Ou se não, é aquela situação, ah, não, alguém falou de um livro, não, eu preciso ler esse livro. Aí alguém falou do filme, não, eu preciso ver esse filme. Aí vê tudo, mas não executa nada, não coloca nada em prática. Que sofre de outra coisa que andam dizendo por aí, que é a obesidade mental. Ah, eu amo yoga, então escolhe um tipo, porque eu sei que tem vários, né, Thiago?
e começa a praticar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, ou sei lá, 3 vezes na semana, de acordo com o seu ritmo. Mas eleja alguma coisa como prioridade para cuidar da mente. As oportunidades são várias, né? Tem várias tendências, tem várias técnicas. Agora, para mim, de coração, o yoga é algo muito universal, né? A minha avó pratica, eu tenho uma prima que é professora de yoga, minha mãe tem uma flexibilidade que é algo incrível. E fora a questão da meditação, né? O quanto você se dedica. Eu falo que a yoga, eu sempre brincava com a minha prima quando eu ia para aula dela, eu falava assim: agora é a hora que eu vou dedicar a mim. Agora sou só eu e todos os meus corpos e tudo que eu tenho de melhor, e eu quero dar o meu melhor, o desafio. Porque tem gente que acha que yoga é fácil, mas tem algumas coisas que exigem além de concentração, porque tem muita postura que tem a ver com equilíbrio. Então, o dia que você está com a mente cheia, você não consegue fazer as posturas, parece uma coisa incrível. O meu treino, por exemplo, a atividade física sempre... Eu gostava muito de dançar, de esporte, e agora, né, mais de 40, preciso da musculação, é quase um remédio, blá, blá, blá. Mas eu pedi à minha personal, eu quero um treino que tenha postura de yoga. O meu treino tem postura de yoga intercalando. Então, é possível você praticar, inclusive, em casa, né, Thiago? Que vocês hoje, no Instituto Hermógenes, você falou da sala, mas hoje tem uma disponibilidade aqui no virtual. Eu fiquei tão feliz quando eu vi, porque eu acho que o mundo precisa de mais iniciativas como essa. Explica um pouco para a gente como é que funciona o Instituto Hermógenes, nessa coisa do virtual, porque eu estou em Montes Claros, tem gente que está nos assistindo aqui que pode ser de outros lugares e precisa, às vezes, ficar pensando que o Instituto do Hermógenes é só no Rio ou está limitado. Muito pelo contrário, expansão total. Então, isso é uma história legal, porque assim, você me conheceu, né, há muitos anos atrás e tal, e eu, né, venho trabalhando no yoga há muito tempo, e eu vou te confessar que eu mesmo tinha um pouco de preconceito, sabe, disso, de ensinar yoga pela internet. E aí, dois amigos meus, até amigos de infância, assim, do clube, mesmo antes de yoga, eles estudaram aí, fizeram uns cursos e vieram me conversar comigo. Ah, Thiago, a gente tem que partir para o online, fazer uns cursos digital e tal, fazer umas lives. E eu, no primeiro momento, eu fiquei meio assim, sabe? Mas aí depois eu achei legal, Maria, essa história, porque assim, o próprio professor Hermógenes, né, quando ele lançou o Autoperfeição, que é o primeiro livro dele, que é um livro, né, muito famoso, tem mais de 60 edições esse livro, né? E o professor, primeiro de tudo, ele foi um autodidata, ou seja, ele aprendeu através de 2 livros. Então, isso já é uma coisa que, né, chama atenção. Ele aprendeu por 2 livros e ele escreveu um livro ensinando também as pessoas a fazerem pelo livro. Isso na década de 60, né? Então, ele também recebeu algumas críticas. Ah, mas como é que ensina yoga por um livro? E ele sempre falava assim, olha, é melhor você fazer por um bom livro do que fazer por uma pessoa que às vezes não sabe, está mal preparada ou está mal informada. E isso ficou na minha cabeça quando eles falaram essa coisa do online, né? Porque eu acredito que hoje a forma de espalhar é muito maior online do que por o livro, pelos livros. Então, isso me começou a mudar a minha opinião, né? E aí foi legal que assim, a gente tem alguns cursos já, né? Online, principalmente o Autoperfeição, que é em cima desse livro do professor. É um curso bem grande, assim, que eu gravei durante muito tempo. Então, tem muitas aulas, tem aulas teóricas, aulas práticas, palestras, tem muita imagem antiga do professor também dando aula, fazendo palestra. Então, é um curso bem legal. E o mais legal é que o feedback das pessoas que está sendo muito legal. É o que você falou. Tem gente no Brasil todo e fora do Brasil que hoje em dia faz yoga pelo método Hermógenes, que antigamente, quando o professor estava vivo, só tinha realmente lá na rua Uruguaiana, no centro do Rio, uma academia que o professor também nunca quis expandir muito, não era a ideia dele, porque ele se concentrava mais nas palestras mesmo, né? Não porque não quisesse, é porque ele não tinha habilidade nenhuma empresarial. Ele era focado mesmo, né, no espírito ali. Daí na transformação, né? O professor era alguém focado na transformação.
E dedicava a vida dele a escrever os livros, a dar palestra. Mas hoje a gente tem alunos assim, Portugal, Estados Unidos, Itália, no Brasil inteiro. Então, a resposta desses alunos, que é muito legal, né? Poxa, o yoga me ajudou muito, o yoga está transformando a minha vida. Eu tomava remédio para ansiedade, para depressão e tudo. Com o yoga eu fui conseguindo diminuir até parar. Então eu falo que assim, a resposta do online está sendo muito legal. E agora, ainda mais nessa história da quarentena, a gente já vinha com um desafio, porque eu sempre falo muito sobre a questão que o yoga tem que andar a prática junto com a teoria e com a filosofia, né? Eu não queria separar muito, olha, agora é aula só de postura e colocar um curso só de postura. Eu sempre ficava tentando conciliar a teoria com a prática, né? Agora, na quarentena, os nossos próprios alunos que praticavam com a gente não tá podendo sair de casa. Então a gente começou a dando mais aulas na internet mesmo, aberto, no Facebook, no Instagram, principalmente para os alunos que já eram do Instituto, e as pessoas começaram a participar, a gostar, a pedir também para participar, né? E aí a gente criou um produto online novo, que a gente está chamando da academia online, ou seja, a pessoa se matricula. Aí ela tem aulas de yoga durante a semana, aulas ao vivo e aulas gravadas, e tem também 2 dias de estudo. Então a gente está tendo uma boa aceitação, assim, está sendo uma coisa legal. Porque era a aula que eu dava mesmo, então eu dou aqui na minha casa, faço a aula de Hatha Yoga, né, as posturas, as respirações, e por exemplo, amanhã, sexta-feira, tem a aula sobre o livro do professor que é o Yoga para Nervosos, que a gente quis fazer justamente nesse momento da quarentena para ajudar as pessoas, né, a aprender algumas técnicas para controlar a ansiedade. Então, assim, está indo muito bem o Instituto Online, está indo tão bem que a gente até se pergunta, né, as pessoas até perguntam, mas quando passar a quarentena, vai parar? Vai continuar? Pô, continua, por favor, porque a gente não é do Rio, a gente é de outro lugar e tal. E a gente está tendo tão boa resposta, né? Que realmente a gente já entendeu que, mesmo que passando isso tudo, que a gente não sabe quando vai passar, né? E a gente tem a aula num espaço físico, é muito importante manter as aulas online também para essas pessoas que não são do Rio mesmo, né? Que não podem fazer, né? Então está sendo Consideramos uma que experiência muito temos legal. um Instituto Hermógenes bem mais democrático agora, né, Tiago? E isso é que eu fico feliz, porque a gente realmente, no Instituto, a gente mantém a mesma tradição do professor, sabe? É o Hatha Yoga, que é bem, bem tranquilo, bem suave, é possível para todo mundo. É um yoga que não depende de nenhum equipamento, então é uma maneira de você aprender a fazer sozinho, com o seu corpo mesmo, só um tapetinho, uma canga, né? Uma toalhinha no chão, e você sozinho, em qualquer lugar, né? Que você possa estar. Agora está todo mundo em casa, mas estava viajando, estava em outro lugar, você sozinho, não depende de ninguém, né? E isso é uma coisa que o professor sempre insistiu, olha, o yoga tem que ser democrático para todo mundo, tem que ser acessível, tanto para criança, para jovem, para idoso, pessoas que estão um pouco acima do peso, pessoas que têm dificuldade já física, né? A gente vai, lógico, adaptando, mas a ideia é que todos possam fazer, até porque, como a gente falou no início, né, Maria, o yoga, ele não é só postura. Então, às vezes, a pessoa tem a dificuldade de fazer a postura, mas ela pode fazer o pranayama, ou ela pode fazer a meditação, ou ela pode cantar um mantra, né? Ou ela pode fazer o relaxamento. Então, tem várias coisas que a gente pode ir botando para as pessoas de acordo com cada pessoa, né? Vai se adaptando, né? Vamos ver aqui que tem um monte de coisa dita. Vamos ver se tem pergunta.
Vou começar pelo final, que vai ser mais fácil. Ó, o Leléo tá falando, sou da Amazônia e o livro do seu avô me salvou. Eu sou de Ah, viu que Itaperuna. legal. Olá, aluna do Instituto de Itaperuna. Não te conhecia, vou chamar minhas amigas. O professor Hermógenes, ele é um iluminado. Ele sempre está ao meu lado, me impulsionando. Quando lembro da alegria dele de dividir todo o conhecimento com outras pessoas, como que salvando da normose. Salvou muita gente. Tem aulas abertas no Instituto, Thiago? Tem, né? Você falou que está dando pelo Instagram. Tem, tem sim. Tem aulas abertas e aulas fechadas, né? A aula aberta é toda terça-feira, 8 horas da manhã, no Facebook e no Instagram do Instituto Hermógenes, tá? E quintas-feiras à tarde, no Hermógenes Barra, que é um outro Instagram da salinha aqui da Barra. Depois eu boto lá no Instagram e no Facebook, o pessoal vê a agenda toda. E aí tem as aulas dessa academia. Mas é interessante falar também, Maria, que assim, o que eu queria deixar para o pessoal saber é que esse curso Autoperfeição, que é um curso que tem muito material, né? Tem palestra de amigos do professor também, em retiros, né? Ele, semana que vem, do dia 25 ao dia 31, vai estar tendo a jornada. Você sabe bem o que é isso, assim. A gente dá 4 aulas que são totalmente abertas, gratuitas, onde a gente fala bastante sobre o curso, explica, dá demonstrações do curso, né? E no final das 4 aulas a pessoa é convidada a participar do curso, que aí é pago. Mas as 4 aulas são gratuitas. Então a pessoa pode se inscrever lá, só dá uma olhada no Facebook, no Instagram, tá lá, Jornada Autoperfeição. Aí você bota teu e-mail, você vai receber a partir de segunda-feira essas 4 aulas. Aí é legal porque tem muita imagem do professor, tem muito depoimento de aluno. Aí você vai conhecer um pouco mais o universo assim do professor, né, do instituto. E no final você é convidado a participar desse curso do Autoperfeição, né? Não, e vale super a pena, porque só você ter essas 4 aulas, pensa só, 4 aulas onde você vai ter a oportunidade de entender o que era o grande E diferencial desse método que foi criado pelo professor e que já tantas pessoas se beneficiam, como diz o Thiago, assim, tem gente que quase estava desistindo da vida e mudou a mente. Ele salvou muita gente mesmo, porque ele não era só alguém de palavra, era alguém de atitude. Ele transpirava o que ele pregava. A história do exemplo que arrasta, né, Thiago? sem dúvida, assim, isso realmente eu falo muito assim do professor, porque né, é a minha grande referência, lógico, mas não por ser neto dele, mas assim, conviver com uma pessoa assim de perto, uma pessoa que era totalmente, você sabe, totalmente feliz, simples, acessível a todo mundo. Apesar da gente saber que tinha um grande conhecimento, que tinha muito, né, prática espiritual ali, ele se colocava como um amigo, como uma pessoa mais velha que podia dar algumas dicas, mas ele mesmo não se considerava um mestre, um iluminado, nada disso. Ele sempre falou: não, eu pratiquei e estou onde eu estou. Vocês também podem, vamos comigo. Eu só estou caminhando há mais tempo, mas não quer dizer que tenha diferença, né? Então, essa postura do professor, que eu acho também que cativa, né? Porque ele realmente era uma pessoa que ele era o exemplo vivo do que o yoga pode fazer na vida de uma pessoa. Ou seja, você levar uma vida simples, né, tranquila, com saúde. Uma coisa que eu conto, às vezes as pessoas ficam assustadas assim, né? O professor, até 90 anos, ele fazia as posturas, ficava de cabeça para baixo. Eu nunca vi professor tomando remédio para nada. Então, assim, não tomava remédio para pressão alta, não tomava remédio para o coração, não tomava colesterol, não tomava remédio nenhum para dor de cabeça, para nada. Ou seja, a saúde que ele tinha vinha da prática que ele executava, né? Extremamente feliz, vivia contando piada, vivia rindo, vivia, né, acessível. Qualquer pessoa que chegasse para falar com ele, ele estava disponível o tempo todo, sempre querendo ajudar.
Nunca Então, parecia cansado, né? Um tanto de demanda, um tanto é, de gente em cima e ele aquela carinha boa da hora que começava até a hora que terminava. Com aquele abraço generoso que transformava a é, gente mesmo. Tem gente, realmente, assim. tem gente perguntando, Thiago, que você mencionou da aula de amanhã. Estão perguntando que horas que vai ser a aula. Ah, então, gente, essa aula de amanhã é uma das aulas que faz parte da Academia Online, que é um estudo do Yoga para Nervosos. Mas eu estou fazendo um estudo aberto também pelo Facebook, pelo Instagram, mas aí é terças-feiras, às 17 horas, que é um outro livro do professor, que chama Yoga Caminho para Deus. Eu assisti, Então a gente está. inclusive, e comecei a ler, tá por ali, a autobiografia do Yogi que você indicou. Tô nas primeiras páginas. Ah, esse livro é transformador. Esse livro realmente do Yogananda, eu sempre coloco ele entre os 3 livros mais importantes da minha vida, sem dúvida. Mas essa live de terça-feira, ela é aberta, tá? Então, toda terça-feira, no Instagram do Instituto ou no Facebook, 5 horas. Aí todo mundo pode participar. A gente está estudando um dos livros do professor. Inclusive, eu também vou fazer depois lá alguns bate-papos e tudo, até convidar a Maria para participar lá comigo também. Ah, vai ser um prazer. Tô vendo que tem gente perguntando e eu realmente fiquei na dúvida aqui se esse curso trabalha na questão de formação de instrutores. Ainda não, né, Thiago? Não, 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 não. O curso ele é bem completo. O que eu falo assim, ele é um curso que pega a pessoa que às vezes não sabe nada de yoga e vai ensinar muita coisa. E essa questão de formação de professor é uma coisa interessante de falar. Né? O Instituto, na verdade, ele está fazendo agora a primeira turma de formação. Só que ela é presencial. Então, assim, agora na pandemia eu parei, né? Tá parada essa turma e depois vamos retomar assim que for possível. Agora, o curso Autoperfeição, para a sua prática individual, ele vai te dar muito conteúdo. E, na verdade, a profissão de professor de yoga, ela não é regulamentada, né? Então, não existe exatamente assim uma regra do que é curso de formação, o que não é. O que eu falo muito para as pessoas é pratica, vive, se transforma, muda a sua vida. Se realmente mudou a sua vida, se realmente tocou seu coração, vai chegar um momento que vai ser natural você querer dividir essas coisas. Agora, é muito importante ter tempo de prática, ter vivência. Né? A gente sabe, né, Maria, com essa coisa da correria do dia a dia, muitas pessoas, às vezes, ligavam lá para o Instituto e falavam assim: ah, eu queria fazer o curso de formação. Aí a gente perguntava: ah, tá, mas você já pratica há quantos anos? Aí a pessoa: ah, não, não pratico não, mas eu quero ser professor. Ou seja, a pessoa nem praticava yoga, mas já queria. Então, às vezes, a pessoa vê como uma oportunidade de profissão, que não está errado, é só uma ignorância mesmo do assunto. Mas o yoga, pelo menos o que o professor ensinava e que a gente ensina lá no Instituto, ele é um estilo de vida. Então, não adianta você querer ser professor de yoga. Ou você vive o yoga e se torna um yogi, e isso requer, né? Você sabe bem, mudança na alimentação, mudança nos hábitos de vida, abrir mão de muita coisa, né? Se concentrar em outras coisas. Então, são escolhas que você vai fazendo na vida isso vai fazer você se tornar um yogi e aí você poder passar com verdade. Então, não adianta a gente pensar só na parte técnica, né? Ô, Célia, o livro que a gente falou foi a autobiografia de um yogi. É esse que você está perguntando? Acho que foi esse, que eu vi na live do Thiago, que ele estava estudando o livro do professor, e ele indicou, e eu adoro livro, na verdade. E ainda mais livro que é aquele que você lê e você se transforma. Porque a gente nunca é o mesmo depois que a gente tem uma experiência, né, Thiago? E aí eu quero voltar na questão dos valores humanos. O quanto isso ajuda? Você deu esse exemplo assim de, eu quero ser professor de yoga, mas eu acho que qualquer coisa que a gente quer ser na vida, primeiro a gente tem que ser, né?
Porque não basta aparecer, tem que estar imerso, tem que fazer parte da sua identidade. Quase que seu código genético está nessa programação, nessa vibe. E não é muito fácil. A gente sabe o quanto viver uma vida de valores exige disciplina. Sem dúvida, sim. É o que você falou, né? O Sai Baba falava muito, né, sobre os valores humanos, né? Os 5 valores humanos. E ele falava que, na verdade, assim, são valores que definem o ser humano. Que a gente precisa ter esses valores para poder ser chamado de humano. Mas, infelizmente, hoje em dia, muitos desses valores estão esquecidos pela sociedade, né? São passados ao longe da sociedade. Então, os 5 valores humanos, né? Prema, que é amor, né? Dharma, retidão. Ahimsa, não violência. Shanti e verdade, né? Então, ó, paz, verdade, não violência, amor e retidão. São os 5 valores. Então, se a gente for ver um a um, né, amor. Amor é uma palavra que às vezes é muito dita e pouco praticada, né? Muitas pessoas falam muito do amor e tal, mas às vezes não estão vivendo. Né? A gente tem um amigo, acho que você conhece, o Luiz Cláudio, que era da organização também. Ele tinha uma palestra linda que ele falava que o amar é um verbo, né? Então a gente precisa praticar o amor, a gente precisa regar o amor todo dia, colocar em prática. Não é um conceito abstrato, né, filosófico, é uma prática, né? Aí verdade, poxa, na nossa sociedade hoje, né, a gente até falou rapidamente essa questão das fake news, né? Pouca gente tem o valor da verdade, né? Tem valor pela verdade, fala a verdade, né? Se preocupa em sempre falar a verdade. Então, isso é um valor que está meio esquecido na nossa sociedade, né? Então, verdade é importantíssimo. Quer dizer, sátia, né? Sátia para a nossa sociedade é importantíssimo. E uma coisa que, assim, o professor ele associava isso também à nossa saúde mental, nossa saúde física. Quer dizer, uma pessoa que está sempre mentindo, que está sempre que falta sempre com a verdade, é muito difícil ela ter uma paz mental, é muito difícil ela ter tranquilidade para dormir, né? Ela vai estar sempre se preocupando na mentira que ela contou, na historinha que ela contou. Então, a verdade é uma coisa que para o yogi é fundamental. Então, é lógico que a gente precisa falar de forma amorosa, no momento certo, com cuidado, não é para ferir as pessoas, né, com a verdade. Agora, é importante a gente aprender o valor da verdade. Isso, sem dúvida, o yoga fala muito. Aí vem retidão, que tem muito a ver com a verdade, né? O dharma, né, que a gente fala muito no yoga, cumprir o seu papel, o que você veio fazer. Eu sei que você trabalha muito com isso também, né? Descobrir o talento das pessoas, descobrir o que é o propósito de vida. Isso é fundamental. A pessoa precisa realmente descobrir uma meta, descobrir um objetivo, descobrir. Porque quando ela descobre, ela está tão feliz naquele papel, ela está tão plena ali, que ela vai ser bem sucedida, que ela vai ser feliz, né? Independente do que vai acontecer, ela vai ser feliz. E aí o Dharma é isso. A pessoa nasceu para ser professor de yoga. Não adianta ele querer ser lutador de MMA. O outro nasceu para ser policial. Não adianta ele querer ser monge. Então, cada um tem um papel na sociedade. O importante é a gente descobrir qual é o nosso papel, qual é o nosso Dharma. Né? O professor era muito brincalhão, né? Ele falava, não adianta a borboleta, o jacaré, querer se comportar como uma borboleta. Borboleta é borboleta, jacaré é jacaré. Jacaré nunca vai ser borboleta. Então, a gente não adianta a gente querer viver o papel do outro. Hoje em dia tem muito isso na sociedade também, né? Ah, eu quero ser igual a fulano, eu quero falar igual a fulano fala, eu quero fazer as mesmas coisas que fulano faz. Mas você não é. Vocês para isso, né? A turma do coach fala aí, vamos modelar, né? Vamos modelar.
ao invés de fazer É. pesquisa interna, que é o que eu falo, o meu método, que é o meu curso, o meu treinamento, são os valores e conciliados com as técnicas de comunicação, né? E só Aham. funciona, só dá resultado quando você é íntegro, quando é sua verdade. Porque se é um personagem, é algo que não encaixa, fica faltando alguma coisa. E aí não tem sinergia, que é o que a gente busca tanto, né? Encontrar pessoas que estão vibrando na mesma vibe. A ressonância depende de você ter a coragem suficiente de se conhecer, autoconhecimento para autotransformação. O passo é esse. Fiquei muito feliz de te ouvir Sem falando. dúvida. Acho que a gente tem mais uns 7 minutinhos para o Instagram não nos cortar. Eu queria te interromper. Eu nem sei se você concluiu os valores, Thiago, ou se eu te interrompi antes da hora. Não, tranquilo. Não, os outros, assim, todos são meio ligados, né? Então, só para pessoal lembrar o pessoal, é amor, verdade, retidão, paz e não violência. Né? Lembrando que essa não violência, a importância é que não é só em atos, né? A não violência em pensamentos, em palavras. Porque muitas vezes a gente acha que já passou da época das cavernas, né? De um ir lá bater no outro, puxar o cabelo. Pelo menos acho que a maioria das pessoas já passou dessa fase. Mas muitas vezes a gente fala, né, xinga, briga, agride verbalmente. E muitas vezes não fala, mas pensa, né? Ah, mas pô, fulano, aquele isso, aquilo, não sei o quê, e fica agredindo, que faz mal para a gente mesmo, né? Então, a não violência do yogi justamente buscar levar uma vida não violenta em todos os sentidos. Aí também tem aquela questão da alimentação, né? Tem toda uma questão por trás que esses valores pautam a vida de quem quer se aprofundar mais, viver uma vida mais voltada para o yoga mesmo, né? E o que, se eu pudesse resumir, ó lá, não vou te pedir uma frase, não, mas em algumas palavras, o que é o yoga para o Thiago? Como é que o Thiago enxerga todo esse propósito que você vive maravilhoso com o yoga? Então, eu acho, Maria, que assim, o yoga ele é um estilo de vida, né? É importante a gente pensar assim, porque mexe com todas as áreas da sua vida, né? A alimentação, o tipo de exercício, companhias, os seus divertimentos, as suas buscas, as suas leituras. Então, ele é um estilo de vida que busca levar você para uma vida, primeiro, mais simples. Simples não quer dizer despojada de tudo, não é isso, mas simples no sentido de não complicar a vida, né? A gente não complicar a nossa vida, porque muitas vezes a gente mesmo que complica a nossa vida, né? E buscar o que o yoga faz é que a gente busque a nossa verdadeira natureza, que o yoga afirma com toda a convicção que é felicidade, que é paz, que é amor, entendeu? Então isso está dentro da gente. Não adianta a gente buscar do lado de fora no mundo. No mundo, nas pessoas, nas posições, no dinheiro, na comida, onde for, a gente vai acabar buscando, 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 não vai conseguir achar. Então, o grande lance do yoga é você olhar para dentro, como na meditação. E lá dentro você descobrir que você já é a paz que você procura, que você já é a felicidade que você procura. Então, isso para mim é um tesouro, assim, né? Porque vem aquela história do contentamento. Não, eu estou bem. Independente do que está acontecendo aí fora, independente que tem conta para pagar, tem boleto chegando, tem filho pequeno, tem esposa, tem correria, tem trabalho, tem pandemia, mas você lá dentro, você está tranquilo, porque você está na sua paz. Isso não é novo, né? Jesus mesmo já falava, né, Maria? Eu te dou a paz e não é a paz do mundo. Então, assim, a paz é o que está no nosso. É É interno, isso, né? querida. É Assim, tudo e interno. lembrar as pessoas daquelas 4 palavrinhas, né, que o professor falava tanto, que eu acho que nesse momento pode ajudar muito, que é o entrego, confio, aceito e agradeço. Isso nem é do professor, é uma devota de Sai Baba, a Philips Cristo, uma senhorinha já,
Mas o professor divulgou muito e virou um mantra. Se você sempre repetir, entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego. Eu tenho recebido depoimentos de pessoas assim, também do mundo todo, que têm usado isso em momentos difíceis, né? E que tem ajudado muito, né? Porque eu entrego para Deus, né? Porque eu confio, eu aceito que vem é o melhor, independente do que se eu gosto ou se eu não gosto, é o melhor. E aí eu agradeço. Então, essas 4 palavrinhas acho que podem ajudar o pessoal aí. Ai, Tiago, eu quero te agradecer, dizer que foi um prazer. Se tiverem outras oportunidades, Prazer. eu vou amar. Foi algo que eu estou Vamos? esperando. Eu disse no início que eu estava com frio na barriga, com as mãos. Agora eu já estou quentinha aqui, já acalentada. Tenho certeza que a gente conseguiu colocar uma sementinha para que as pessoas entendam. Eu falo tanto de autoconhecimento, falo tanto de valores, que a gente possa escolher um caminho. O caminho do yoga é maravilhoso. Se for esse, o Instituto Hermógenes eu super recomendo, é muita seriedade. E essa possibilidade só reforça para a gente que dia que começa a jornada, para as pessoas poderem A participar. jornada vai ser dia 25 ao dia 31. Semana que vem, né? Segunda-feira, acho que é 25 ao dia 31. É só você entrar lá no Facebook, Instagram, vai estar lá, jornada, você clica, você vai cadastrar teu e-mail e vai receber as aulas gratuitas, tá? É isso, foi um prazer. Namastê, dá um beijo grande na Dani aí por mim. E seja sempre bem-vindo Obrigado. aqui, gente. Sigam o Instituto Hermógenes, vale super a pena, é transformação mesmo. Dá um beijo na tua mãe também, no Gabriel, dá um beijo em todo mundo aí também. Docinho. Namastê. Beijo, Saira.